Agora a gente muda de assunto para falar um pouco de saúde. Para aquelas pessoas que querem criar aí a independência dos óculos, vamos falar da cirurgia refrativa, como ela funciona, e quem bate um papo com a gente agora é o Gustavo Lima, que é oftalmologista. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Tudo bem, Flávia. Boa tarde aos amigos aí do Ver Mais. Boa tarde. Como que funciona essa cirurgia? A gente consegue não utilizar mais mesmo os óculos? Olha, Flávia, a cirurgia basicamente ela é possível para qualquer pessoa acima de 18 anos. Né? Acima de 18. Então, assim, acima dessa idade, tendo uma estabilidade de grau, a gente pode usar técnicas diferentes, né? Que podem proporcionar uma independência total de óculos ou parcial, mas basicamente a gente tem solução para quase tudo, né? É claro que a pessoa que tem esse desejo, ela vai ter que conversar com o seu oftalmologista de confiança e discutir as técnicas possíveis, o que esperar de cada uma delas, né? Mas basicamente a gente tem solução para quase tudo. Doutor, quando a gente fala assim do grau estabilizado, como que a gente sabe quando o grau estabilizou? Assim, normalmente o nosso organismo está crescendo, o nosso olho também está crescendo até os 18, 20 anos de idade. Então, raramente a gente opera pessoas antes dessa idade, né? Mas a partir dos 20 anos de idade, a gente usa algumas regras, né? E quando a pessoa é muito jovem, a gente pede 2 anos sem nenhuma mudança do grau. E aí isso é até uma pergunta interessante, porque as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, mas eu tenho 35 anos e não estabilizou meu grau até agora. Já aconteceu comigo. Então, cada pessoa reage diferente, né? E o oftalmologista tem que realmente saber separar o que é uma evolução do que uma simples flutuação do grau. Existem as formas da gente avaliar esse grau, né? Dilatar a pupila, ver a refração, o grau objetivo da pessoa, né? O que muitas vezes a gente vê são pessoas flutuando 0,25 para cima e para baixo a vida inteira, isso vai acontecer, né? E as pessoas às vezes acham que não está estabilizado, mas na verdade já está. E no caso, as pessoas que enxergam de perto não enxergam de longe, as que enxergam de longe não enxergam de perto, essa cirurgia corrige os dois problemas? É bem simples da gente explicar isso, né? Até os 40 anos, basicamente o que a gente utiliza é a cirurgia com laser, né? Existem 2 técnicas principais, uma chama-se PRK e a outra chama-se LASIK. A gente tem preferência por usar o LASIK, por ter uma recuperação visual mais rápida do que o PRK, mas o PRK também é uma ótima técnica. Então, até os 40, 45, estourando 50, a gente utiliza essa técnica, ok? A partir dos 50, 55, a gente já muda a técnica, porque a gente começa a ter a vista cansada, que é o problema para perto. Quer dizer o quê? Que o seu grau de longe não é mais igual ao seu grau de perto. Então, a gente tem que lançar mão de algumas coisas diferentes, né? E, normalmente, o que funciona melhor para isso são os implantes de lente intraocular, né? A gente tira o cristalino, que é uma lente que existe dentro do olho. Pode mostrar, ele trouxe uma maquete para ajudar a gente a entender. Isso. Dentro do olho a gente tem uma lentezinha, que é o cristalino. A gente nasce com ela, parece uma clarinha de ovo, bem clarinha. E depois ela vai ficando mais opaca. A gente vai recebendo raios ultravioleta e a nossa próxima idade vai transformando isso numa lente mais opaca. E ela, a partir dos 40 anos de idade, ela começa a perder a função. Por isso que surge a vista cansada, né? A gente começa normalmente, quem nunca usa óculos enxerga bem de longe e começa a não enxergar bem de perto. Por quê? Porque essa lente aqui já está ficando mais rígida e com dificuldade da musculatura agir e focalizar para perto. A partir dos 55, então, a gente tem a possibilidade de trocar esse cristalino que já tem um certo grau de opacidade e perdeu sua função por uma lente nova, né? E aí essa lente, ela tem no desenho microscópico dela uma série de anéis, certo? As lentes que a gente mais usa hoje em dia são as lentes trifocais, tá? Que proporcionam uma boa visão para longe, para intermediário e para perto, né? Então, a gente
como eu falei, isso não serve para todo mundo, né? A gente tem que analisar cada caso. Exatamente, analisar cada caso, mas basicamente para as pessoas acima de 55 anos, isso é super possível. E quanto tempo dura a cirurgia? Ela dura para sempre ou tem um prazo de validade? A lente intraocular, ela dura para sempre. Se a gente viver 150 anos, a mesma lente vai estar lá dentro do olho. Quem dera, né? 150 anos. Quem dera, quem dera. Eu fiz a cirurgia para conseguir enxergar melhor, que eu tenho essa dificuldade para enxergar de longe. E eu esqueço os óculos sempre. Tava um perigo até no trânsito. Eu operei um olho só. Quando que tem indicação para operar só um ou os dois? Excelente pergunta, né? Quando a pessoa está próxima aos 40 anos, próxima a começar com a vista cansada, a gente tem que pensar na visão de perto, né? Por exemplo, você... Tá vendo aí, né, gente? Ele me entregando. Quando a pessoa está próxima dos 40 anos, ela tem que pensar na vista cansada. Isso foi comigo, né? Pode continuar, tô brincando. Então, vamos tomar o seu exemplo, que você está aqui tendo, né, que olhar para as câmeras, coisas aparecem para você ler aqui. E eu não enxergava nada. E você tem que ler as suas anotações também. Né? Então, eu não posso deixar a Flávia só enxergando bem de longe e aí não enxergar de perto, complica, né? Então, muitas vezes a técnica que a gente usa para essa situação é da visão balanceada, que é o que foi feito para você. Né? Você tem um olho que é o teu olho dominante, que lê o teleprompter lá na frente, e o teu olho não dominante é quem lê suas anotações. Entregou de novo, dizendo que eu leio. Capaz, gente. O doutor Gustavo hoje está só me entregando aqui no programa. Mas, e o olho, ele acaba se adaptando, porque no começo, bem recente da cirurgia, eu tinha dificuldade. Como eu não usei mais os óculos depois disso, o olho que não está operado, ele foi melhorando assim com o tempo. Isso é normal ou é só impressão? Pode acontecer, como você ainda não chegou nos 40 anos, o teu olho ele ainda trabalha muito, né? Então, ele funciona como uma máquina fotográfica. Às vezes, o que a gente não está focalizando, ele tenta focalizar, né? A não ser que seja uma metropia, né? Um grau muito alto, pequenos graus ele vai conseguir focalizar. Aí, depois dos 40, 45, 50, ele vai perdendo essa capacidade. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais.